Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: essa geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser dos de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouvir a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar um pouquinho, caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a essa Santa Missa. A primeira leitura de hoje é da carta aos Romanos, São Paulo aos Romanos, o início, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, de 1 a 7. Paulo fala 3 palavras-chave para a vida de um cristão. Ele começa dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, e depois ele fala, pelo Espírito de santidade. 3 palavras na vida de um cristão que precisam ser vividas de forma autêntica: servo, vocação e santidade. 3 palavras-chave na vida do cristão. Vamos entender um pouquinho o que é vocação. Segundo a Bíblia, a vocação é um chamado. Vocare, chamado. Um chamado de Deus para uma missão específica, que exige uma resposta livre e um relacionamento com o Criador, com Deus. Então, que a vocação é um chamado de Deus para uma missão específica, que exige uma resposta livre, não forçada, e com um relacionamento com Deus. Não se trata apenas de um talento, de uma profissão, mas de um convite para amar e servir o próximo, sendo a vida do vocacionado uma entrega e um estado de relação com Deus. Então, a vocação é um chamado específico a você ter uma relação com Deus e servir o próximo. A vocação está relacionada a servir o próximo. Não é uma profissão, não está baseada aqui de modo específico, como diz aqui na questão de talentos, não. Porque quando a gente fala de profissão, então você vai fazer uma faculdade, você vai ter uma profissão, vai ser engenheiro, vai ser padeiro, vai ser não importa o quê, advogado, não importa, você vai ter uma profissão. Você vai fazer aí um curso, uma graduação, e lá você vai ter uma profissão, não importa qual seja. Vai ser motorista particular, não importa, você vai ter uma profissão. Essa profissão, ela está ligada, claro, sem dúvida, às suas 8 horas de trabalho normalmente. Claro que, dependendo da profissão, as horas mudam, a quantidade aumenta ou diminui pela carga horária. Normal, claro, faz parte, como na medicina. Mas, você chega no seu trabalho, você exerce a profissão, você sai do seu trabalho, você volta para a tua casa. Claro que você tem a profissão por natureza, mas você não é obrigado a exercer tua profissão dentro da tua casa. Já uma vocação sacerdotal, uma vocação religiosa, como temos aqui as irmãs, uma vocação religiosa como frei, no altar, na rua, na padaria, no mercado, viajando, eu sou padre, elas são freiras, e ele é frei. Você vive a vocação, o chamado 24 horas do seu dia. Aonde quer que você esteja, comendo, rezando,
indo e vindo, fazendo um exercício, uma caminhada. Eu sou padre, sou religioso. Eu vivo, está em mim, está na alma. Deus faz isso na alma. A mesma coisa podemos falar, por exemplo, de uma pessoa que tem a vocação à vida matrimonial. No trabalho, mesmo longe do teu esposo, da tua esposa, viajando, descansando, na praia, você é marido e mulher. A sua vocação caminha com você. Você é casado. Não tem como separar. Você não é casado dentro de casa e na sua empresa você é um solteirão. Não. Você não é casado dentro de casa e quando você sai para a rua você está livre para fazer o que você quiser. É assim? Não. Vocação é um chamado específico que exige uma resposta livre. Às vezes eu brinco nos casamentos que eu faço, né? Na hora que eu pergunto para o marido e para a mulher, né? É de livre e espontânea vontade que fazes ou o sogrão está com a peixeira debaixo? O sogrão está armado, né? Aí eu pergunto da peixeira, eu falo, sogrão, tem peixeira aí? Ele fala, padre, peixeira do passado, agora eu estou com uma 38 aqui, padre. Alguns respondem assim para o padre, brincando, né? Fala, opa, a coisa engrossou, filho. Não adianta correr não, que a bala come, né? Então, o padre faz essa pergunta também no casamento, é de livre e espontânea vontade? E o casal responde, sim, é de livre e espontânea vontade. Ninguém subiu no altar amarrado para viver o seu sacramento matrimonial. Ninguém subiu amarrado. Não, é livre, é um chamado livre, específico, uma resposta livre no relacionamento com Deus e no caso da vocação matrimonial, com a tua família e com Deus. É uma resposta livre. Ninguém é amarrado. As irmãs deram uma resposta livre, o frei deu uma resposta livre. E é interessante porque no sacerdócio, quando a gente vai ficar padre, e vai começar então os graus ali da ordem, como do diaconato, que é o primeiro grau da ordem. Então a gente escreve uma carta a punho, a mão livre, não é digitada, a punho livre, dizendo, eu, Anderson, portador da RG, tal, nascido, pipi. Tem toda uma carta, né? Tem um modelo e você faz aquilo. Digo que livremente, espontaneamente, assumo todas as responsabilidades. E assino. Está lá no meu arquivo, na cúria. Que eu assumi livremente uma resposta de amor. É uma resposta livre. Que cada um dá a Deus. Não se trata de um talento, uma profissão, mas um convite para amar e servir o próximo. O padre serve vocês, você serve a tua esposa serve você. É uma resposta de amor, é um serviço ao próximo. Esse chamado de Deus, a vocação, sempre tem origem em Deus. É um ato de sua livre iniciativa, um convite ou eleição para uma missão. Então, quem diz qual é a nossa vocação é Deus. Quem fala com a nossa vocação é Ele. Vocês jovens que estão aqui já perguntaram para Deus qual é a sua vocação? Ou você está fazendo do seu jeito e você acha que é alguma coisa que você não sabe o que é ainda? Aqui está a coisa. Pergunta para Deus, se você tiver coragem. Senhor, qual é a minha vocação? Eu sonho em ser isso ou ser aquilo? Tá, mas qual que é o teu chamado para mim? Qual é o teu chamado? Também dentro da igreja, qual é o teu chamado? Eu já sou casado, eu já sou padre, tá. Mas dentro da missão, qual que é a minha missão? Então nós precisamos entender que essa vocação sempre tem origem em Deus, é um ato de sua livre iniciativa. A iniciativa é de Deus, é um convite. A iniciativa é dele. Por quê? Porque ele nos criou, ele nos formou desde o ventre materno. Então a iniciativa é dele, o chamado é dele. Então você tem que perguntar para ele qual é a sua vocação. Porque se você for para uma vocação que Deus não te chamou, você vai ser infeliz. Se você for para uma vocação que não é a que Deus quer você, você vai ser infeliz. Não é que Deus vai te amaldiçoar, nada disso. Se você tem vocação para ser padre e se casa, como que fica?
Deus vai te amaldiçoar? Não. Mas você vai ter mais dificuldade para viver o seu matrimônio. Se você tem vocação para ser irmã religiosa, você insiste em ser mãe, você vai ter mais dificuldade. E vice-versa. E vice-versa. Se tem vocação para ser vida matrimonial e insiste para a vida religiosa, a mesma coisa. Vai ter mais dificuldade. Deus não vai amaldiçoar. Mas nós precisamos perguntar para Deus: Senhor, qual é a minha vocação? Qual é o teu chamado? O que tu queres? Agora, este chamado de Deus, nós devemos corresponder com uma resposta livre, decidida e de fé individual. O seu chamado não é igual ao do vizinho. Pode ser parecido, mas não é igual. Então não adianta você ter um amigo na igreja, uma amiga na igreja e falar: e aí, o que você vai fazer da vida? Vai casar? Ah, eu também vou casar também. Não. Não é porque o outro vai casar que você tem que casar também. Não. Não é porque o outro vai ser padre, você tem que ser padre. Não. Aí se o outro deixar o sacerdócio, você também deixa? Se o outro separar, você também separa? Não. O meu chamado é independente de qualquer situação. Então, é uma vocação, é uma resposta livre, decidida na fé. A vocação implica assumir uma missão no mundo, um propósito de doar-se a um bem maior, servir o próximo. Então a vocação ela implica em assumir uma missão no mundo, doar-se para um bem maior. Então, você precisa encontrar o teu lugar no mundo. Como diz Santa Teresinha, encontrei minha vocação é o amor. Religiosa é encontrar o nosso lugar, encontrar a vocação e dentro da vocação encontrar o nosso lugar dentro da vocação.